Ex-vereador, empresário taiwense Paulo Inácio Uma, só lembrando que ele foi eleito em 2004 vereador com 752 votos e reeleito como vereador mais votado em 2008 com 648 votos. Paulinho, uma satisfação muito grande receber você mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia, Jefferson, bom dia, Souza, todos os ouvintes da Rádio Educadora. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês pela belíssima cobertura das cheias, pelo empenho, pela dedicação, porque infelizmente a gente viveu esse trauma nos últimos dias e a informação nesse momento é tudo, e a gente viu que a equipe da Rádio Educadora se dedicou inteiramente aí em apoiar, desde a informação que era importante até o contato com as pessoas que estava sendo difícil, Então aproveito a oportunidade para parabenizar, mostra que vocês estão cada dia mais preparados aí para bem informar o povo e toda a região do Alto Vale da Jaí. Ok, Paulinho, obrigado pelas palavras. E falando em cheias, como é que você acompanhou a questão das enchentes aqui, que recentemente assolaram então a nossa cidade, que é a nossa, enfim, não só a nossa cidade, mas toda a região, todo o estado? Pois é, Jefferson, nós infelizmente vivemos essa catástrofe, podemos falar assim, porque contra esses efeitos naturais aí a gente não tem muito o que fazer. Agora, eu sou nascido em Itaió, nasci no ano de 81, e a nossa geração vinha há muito tempo ouvindo, em 83 aconteceu assim, em 83 foi assim, mas nunca tínhamos vivido isso realmente, E eu lembro, quando a história conta, e as pessoas aí mais antigas contavam, que nós tínhamos, que naquela época aconteceu o que aconteceu, porque nós não tivemos mais enchentes, então, nesse período, que foi um erro da controladoria da barragem, na época e tal, que não houve, não se conseguiu manter e tal, enfim, foi um erro pessoal que se informava, por isso que ocorreu a enchente de 83. E hoje eu posso dizer assim, pelas informações que nós tivemos, e o que me deixa um pouco intrigado, e até eu vejo também mais um belíssimo trabalho da Educadora na questão de investigações, aí que está fazendo reportagens importantes até do investimento do dinheiro público, onde é que está sendo aplicado o dinheiro público, isso é importante. A gente viu que eu tive uma informação, até através da imprensa, que também recebeu essa informação de alguém, e é isso que eu questiono, não a imprensa, mas quem passou essa informação. Às 7 horas da noite, eu ouvia tranquilamente, primeiro o nosso prefeito tranquilizando as pessoas, e também ouvi que faltava 6 metros para que a barragem vertesse, e que possivelmente, pelos dados que se tinha, isso aconteceria no outro dia pela manhã, certo? Isso foram 7 horas da noite. E acabou tranquilizando o comércio taiwense, as pessoas acabaram, não, olha, vai verter amanhã. Eu vivi isso dentro da minha casa. A minha irmã e meu cunhado disseram, não, Paulinho, nós não vamos tirar nada, o caminhão estava na frente da porta. Não, nós vamos tirar porque isso é amanhã de manhã. Então nós estamos aqui, mas falta 6 metros? Não, falta 6 metros. E o que aconteceu foi que, às 8h30 da noite, eu ajudei o pessoal da Loja Loura a levar uma mercadoria aqui na Vila Mariana. Demoramos até as 10 horas da noite para descarregar o caminhão e tal. Quando foram 10 da noite, eu já não passava mais na prefeitura aqui entre a farmácia Líder, eu já não conseguia mais passar. Ou seja, aquilo que se preveu estava totalmente errado. E quando foi 2 horas da manhã, se não me falha, nós tivemos então a barragem transbordando e aí virou o caos total e a cidade acabou perdendo tudo, porque o comércio de Itaió, infelizmente, não conseguiu tirar dentro daquela orientação que nós tínhamos que iria verter no outro dia de manhã. Então, o meu ponto de vista e a minha opinião quanto a isso. Primeiro, as barragens de Itaió, eu não consigo entender que em 2011 nós não tenhamos um instrumento, um equipamento, um monitoramento que me garanta que essa água ia passar às 2 horas da manhã, a barragem ia transbordar, e não às 6 da manhã, certo? Porque nós já sabíamos o que tinha chovido em Santa Terezinha, Rio do Campo e em Mirim Doce. Nós temos como chegar nessa informação. Pelo reservatório que nós temos, pela quantidade de água que nós temos, é muito fácil fazer a conta, já tem tecnologia para isso. Por que não aplicada aqui ainda em Itaió? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós já havíamos falado há um tempo atrás, e até foi uma iniciativa do Moacir Henning, do Clube dos 12, louvável, assim, a boa vontade deles naquele momento, quando nós tivemos uma leve cheia aqui em Itaió, nós vimos que a nossa barragem estava sendo monitorada por Blumenau e houve toda uma preocupação e que a nossa barragem estava precária, e houve até aquela conversa que estaria estourando a barragem e tal. Houve uma certa preocupação de empresários e dali em diante, a minha opinião é essa. O setor, o comércio, a empresa, a sociedade, ela dá o pontapé inicial. E aí cabe ao poder público continuar essas ações. E eu pergunto, o que a administração pública fez
daquele ponto em diante? Não foi feito mais nada. Quer dizer, baixou a água, veio o sol e ninguém mais se preocupou com nada. Nós em Itaió temos que viver uma realidade. Aqui é margem do rio Itajaí, nós temos uma barragem na nossa cidade, nós sabemos que eventualmente nós vamos conviver com as cheias. Então o mínimo que nós podemos estar é organizados. Como? Com medidas como Blumenau hoje faz. Blumenau talvez seja um bom exemplo para a gente seguir. E naquela reunião até do Clube dos Donos, dos empresários, até a gente discutiu e falou muito de Blumenau. Por quê? Blumenau sabe certinho. O rio está com tantos metros. Olha, aquele bairro tal, você já vai recolhendo as coisas que vai pegar água. Subiu mais tantos centímetros o rio, olha, agora chegou a vez do bairro tal. E nós em Itaió podemos se organizar para isso. Tá? Porque com o assoreamento dos rios, com o lixo, com o Itaió crescendo como está, a gente cada vez tem mais aterros, mais população, mais gente. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso. E aí, claro, os distúrbios de clima que a gente está vivendo, antigamente nós tínhamos, as estações elas batiam, hoje em dia você tem frio no verão e tem calor no inverno. Infelizmente a gente vive alguns momentos, algumas situações diferentes de antigamente. Então a minha opinião é essa, que o poder público, que os nossos deputados, que a nossa secretaria regional, que o nosso prefeito busquem alternativas e preparem a população a conviver com isso. Porque eu digo assim que seria muita burrice do poder público hoje querer dizer que essa enchente aconteceu e que nós vamos ter uma só daqui a 20 anos. Não, nós temos que estar preparados para, se acontecer ano que vem, nós vamos estar preparados, porque o problema existe. O que nós temos que saber é como conviver com ele, e orientar as pessoas para quê? Chegou a hora certa de tirar os seus móveis, tirar os seus bens, porque infelizmente nesse momento, Itaió, as pessoas perderam não só muitas vezes o comércio, mas perderam as casas, perderam tudo que tinham de uma vida de trabalho. E isso é lamentável, porque não vai ser esse dinheiro que está liberando do Padesc, não vai ser essas linhas de crédito do Fundo de Garantia que vão salvar a história de muitas pessoas que não têm sequer a boa vontade para recomeçar. A minha família, não, quero ir embora dessa casa. Pô, mas passou 20 anos, vamos tentar mais um pouco. Mas sabe, as pessoas estão assustadas. Então, a gente viveu isso e sabe que muitas pessoas, ainda graças a Deus, a gente vive uma condição, tem uma empresa que não pegou água, tem como recomeçar. E aqueles que são funcionários que não têm como recomeçar, como é que vai ser? Então eu cobro muito disso aqui, depois eu acho que vai ter oportunidade de falar da ação da prefeitura nesse momento, mas assim, o que passou nós não conseguimos mais reverter. Mas eu penso que daqui para frente, tanto a administração quanto os futuros administradores de Itaió devem trabalhar com essa realidade. Nós vivemos e vamos viver possíveis e futuras enchentes, que a gente não sabe prever quando, mas pode se antecipar e montar um programa de orientação, e aí para que as pessoas, no mínimo, possam perder o mínimo possível e que não tenham todo esse transtorno que tiveram nesse momento triste em Itaió.